Boa tarde a todas e a todos. Permitam-me, em nome do excelentíssimo senhor deputado federal Júlio Arcoverde, muito digno presidente dessa Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, cumprimentar todas as demais deputadas federais e deputados estaduais que se façam aqui presentes. Em nome do senador Confúcio Moura, relator da LDO deste ano, cumprimentar todas as senhoras senadoras e senadores, estender os meus cumprimentos aos demais membros dessa mesa, deputado Cajado, que também foi grande parceiro na elaboração e na relatoria de projetos relevantes no ano passado a favor do Brasil. Dizer que é um prazer voltar a esta casa, como ex-senadora, que por 8 anos tive o privilégio de conviver com muitas das senhoras e dos senhores, estar hoje nesta missão tão importante, que é a missão de ajudar a planejar e a orçar o dinheiro público. Isso traz um senso de responsabilidade muito grande, e é por isso que, sabendo do tamanho e da importância dessa responsabilidade, eu não venho só. Quando nós falamos de orçamento público, quando nós falamos de planejar um país, de estratégias de planejamento, nós temos que lembrar que isso é uma tarefa de todos. No nosso ministério, é uma tarefa que envolve todos os secretários e todos os servidores públicos. É por essa razão que eu venho acompanhada do meu secretário executivo, está aqui, está aqui, Gustavo Guimarães, que também já teve aí a honra de assessorar como assessor legislativo no Senado Federal. Está aqui ao meu lado também, que é desta casa, o nosso secretário do Orçamento Federal, Paulo Bijos, o nosso secretário de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, o professor Sérgio Firpo. Está também na plenária a nossa secretária nacional de Planejamento, Virgínia, que é egressa do Tribunal de Contas da União. Está aqui o nosso consultor jurídico, que é da AGU, que é o Jurandir, Juliana, que nos assessora, e acredito que, com isso, a Vanessa também está aqui, que está como nossa secretária adjunta de Assuntos Internacionais. Bom, diante dessas apresentações, o que eu quero aqui, no início da minha fala, é dizer que nós não só nos sentimos muito honrados de estar aqui, mas estamos aqui por dever de ofício, por uma obrigação regimental, legal e constitucional, que é mostrar para esta casa e, a partir desta casa, para o Brasil, né, a realidade do orçamento brasileiro, o que temos para dizer sobre as diretrizes orçamentárias e também, agradecendo o convite que me foi feito pelo deputado Cajado, falarmos um pouquinho sobre a revisão de gastos. Eu vou cronometrar o meu tempo. Eu fiz aqui vou fazer uma apresentação muito enxuta em respeito às senhoras e senhores parlamentares, porque são muitas as perguntas e o tempo é exíguo. Então, eu cortei por 1/3 da minha apresentação, da apresentação inicial que me foi apresentada e me colocada pelos meus assessores. Mas não vamos prejudicar, obviamente, com isso o debate e muito menos a transparência. É muito mais em respeito às senhoras e senhores parlamentares. Eu não vou ficar olhando para cá, porque eu tenho na folha aqui a mesma apresentação, mas eu quero iniciar a minha fala só lembrando que o nosso ministério não é um ministério apenas do orçamento. Da mesma forma que a CMO não é só uma comissão mista de orçamento, é uma comissão mista de planos e orçamento. O nosso ministério também é o Ministério do Orçamento e do Planejamento. Depois de 4 anos, o Ministério do Planejamento foi recriado, e com isso nós pudemos e fizemos, o ano passado, eu acredito que uma das maiores... Ministro Haddad aqui, mas não tem jeito de atender. Nós fizemos... o ano passado, pela primeira vez, um planejamento, um PPA, que foi considerado o mais participativo da história. Foi um PPA que foi aprovado pelas senhoras e pelos senhores parlamentares, e eu quero reforçar que o PPA deixou de ser, como era no passado, uma carta de intenções que muitas vezes ficavam nos gabinetes e nas gavetas dos ministérios, para fazer parte, a partir de agora, como instrumento que é do orçamento brasileiro. O PPA é a carta náutica, é a nossa bússola que orienta não só a lei de diretrizes orçamentárias, mas também a nossa LOA, nossa lei orçamentária anual. Isso vai ficar claro aqui. E dito isso,
encerrando essa parte inicial, gostaria de reforçar, portanto, que o Ministério do Planejamento e Orçamento ele faz muito mais do que o orçamento brasileiro. Ele tem a responsabilidade de, ao planejar a médio e longo prazo o futuro do Brasil, junto com todos os demais ministérios e com o Congresso Nacional, ele tem o papel de avaliar as políticas públicas que estão sendo executadas. Ele trata de assuntos internacionais, porque também é no nosso ministério que nós aprovamos os financiamentos para estados e municípios realizarem obras e serviços públicos, e ele também tem, e por conta disso, dois institutos que são fundamentais para o Brasil: o IBGE e o IPEA, um com o diagnóstico e com os dados, o outro através de estudos aplicados, né, o IPEA, fazendo a análise, projeções e análise, não só das políticas públicas, mas do cenário macroeconômico, microeconômico e da política brasileira. Dito isto, passemos, portanto, à nossa apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tratando aqui, num primeiro momento, das inovações dessa LDO. Fruto, inclusive, daquilo que analisamos dentro do PPA. Bom, a LDO de 25, ela procura avançar na consolidação daquilo que há de mais moderno no mundo. Portanto, o nosso foco é modernização do orçamento brasileiro, que implica, entre outras coisas, estender o prazo médio de análise de números que são apresentados ao Congresso Nacional. Então, a primeira inovação é um marco fiscal de médio prazo, que contém as projeções dos principais números agregados fiscais para um período de 4 anos. Antes, nós fazíamos essa análise por 3 anos e agora estamos incluindo um 4º ano à luz, inclusive, do PPA, que rege o Brasil a partir de agora, do ano de 24 a 27. Da mesma forma, e esta é uma novidade do PPA, nós trazemos a trajetória da dívida pública, essa trajetória que é uma referência tão importante para que possamos, a partir daí, tomar decisões, seja o deputado, o senador, seja o próprio executivo, na tomada de decisões, na hora de aprovarmos um projeto que possa impactar o orçamento fiscal brasileiro. Isso está no anexo 4.3. E, por fim, também mais uma novidade, a novidade que era um pleito antigo desta Casa, do Congresso Nacional. Quando vamos falar de qualidade de gastos, onde está a análise da avaliação, da repriorização de gastos públicos? Esta é uma novidade também que trazemos. De uma forma geral, qual é o grande objetivo? O objetivo é, primeiro, cumprir a Constituição e, segundo, procurar trazer o orçamento para mais próximo do cidadão, através da divulgação. Nós estamos falando aqui com essas medidas de dar transparência, e com transparência dizer que nós temos controle do orçamento público e, através da transparência e do controle, agirmos ou termos ações que visem efetivamente o interesse público e o controle das contas públicas. Passando aqui apenas o que já está na LDO, que nós entregamos em abril, nós temos aqui a meta de resultado primário projetada de 25 para 28. 25, o centro da meta é meta zero, ou seja, déficit zero, com uma banda, uma tolerância de menos 0,25 ou mais 0,25, que poderia dar um déficit de menos 31 bilhões ou um superávit de 31 bilhões. Quero dizer aqui, em nome da equipe econômica, que nós não estamos trabalhando em cima da banda, nem para cima e nem para baixo. Nós estamos mirando para este ano, a nossa meta é meta zero. Aqui é apenas um fôlego em nome de possíveis responsabilidades ou gatilhos que poderiam ser acionados, por isso que existe o limite superior e inferior. Pode passar, por favor. Não estamos aqui para adorar pílula, é importante falar que o desafio ele é grande, né? O desafio das contas públicas ele não é pequeno. Nós acabamos de sair de uma pandemia, saímos mais empobrecidos, muitas políticas públicas precisaram ser recuperadas. Graças ao Congresso Nacional, eu estava como senadora, uma PEC de transição veio dando um suporte extra para que pudéssemos recompor políticas públicas que tinham sido desativadas na ordem de mais de acho que foi quase 160 bi, deputado Sávio, acho que eu estou com 130 na cabeça, mas eu acho que passou um pouco de 160 bi, alguma coisa em 162 bilhões de reais, e com isso nós recompusemos as nossas políticas públicas. Mas ainda é um quadro desafiador, porque, embora tenhamos
um déficit fiscal, tenhamos que cuidar das contas públicas, nós ainda temos, por outro lado, 13 milhões de brasileiros passando fome, nós temos pelo menos 5 milhões de famílias que precisam de habitação, nós ainda temos problemas sérios para resolver na qualidade do ensino, da saúde, de segurança pública e tudo mais. Mas, como disse, não há social sem fiscal. Sem equilíbrio fiscal, nós não conseguimos atingir o social. Por isso que deixei muito claro aqui que a trajetória proposta aqui é desafiadora, mas é responsabilidade de todos nós. Afinal, o Executivo propõe e, obviamente, que passa pelo crivo político do Congresso Nacional. Eu gostaria de aqui apenas deixar claro, porque a gente ouve muitas informações, e é muitas vezes pela própria mídia, em relação à fragilidade do arcabouço fiscal. Porque já houve 2 medidas que, de alguma forma, abalaram o arcabouço fiscal. Eu queria lembrar, com esses números que estão aqui, qual é o cerne do arcabouço? Sim, arcabouço trata de meta fiscal, porque a meta fiscal importa. Ninguém pode gastar mais do que arrecada. Mas o grande cerne, a alma do arcabouço fiscal está em colocarmos pelo menos 2 travas nas despesas do Brasil. A primeira é que nós só podemos gastar, as nossas despesas têm um teto de 70% do aumento da receita. Mas, se nós olharmos esse gráfico, há uma expectativa em 2025 de nós termos um aumento da receita na ordem de 8,46%. Então, se nós fizermos colocarmos a primeira regra do arcabouço, isso geraria, colocando 70% em cima do 8,4%, daria uma possibilidade de aumentarmos as despesas no Brasil em 5,9%. Só que o próprio arcabouço, votado por todos os senhores e as senhoras, colocou uma segunda trava. Quando o crescimento da receita for muito grande, como pode aparentar, como aparenta nesse momento, e nós temos tudo para concretizar esses dados, eu tenho uma segunda trava. Eu não vou ter um aumento da despesa o ano que vem em 5,92, porque tem uma segunda trava, que é a trava dos 2,5. Então, o que eu disse para 2025 vale para 2026 e 2027. Eu vou ter um aumento da arrecadação considerável, eu tenho o direito de aumentar em até 70%, no máximo, é máximo, mas eu tenho um limite que eu só posso aumentar em torno de 2,5. Então, eu gostaria de reforçar que são 2 regras, que são as regras de limites de gastos. Nesse aspecto, eu gostaria de reforçar 2 falas que foram, assim, pelo menos parcialmente, eu não diria que equivocadas, mas que geraram algumas dúvidas, que, primeiro, meta fiscal não está no arcabouço, meta fiscal está na LDO. Então, nós alteramos as metas fiscais dos anos de 25, 26 e 27, alterando a LDO. E, obviamente, que isso vai ser uma decisão do colegiado. E, segundo, que quando nós abrimos aquele crédito, que acho que foi quase que por unanimidade aprovado por esse Congresso, o crédito aberto de 15 bilhões de reais, que a gente colocou, se as receitas comparecerem, lembram? Nós poderemos chegar em abril e maio e abrir um crédito de despesas na ordem de 15 bilhões, isso já estava no arcabouço. Então, nós não estávamos flexibilizando o arcabouço quando nós abrimos esse crédito de 15 bilhões. A única observação que nós queríamos colocar, e que eu acho que é uma coisa positiva, é que esse dinheiro foi todo direcionado integralmente para as despesas obrigatórias, não foram para despesas discricionárias. Eu vou passar rapidamente esse quadro macroeconômico, porque isso as senhoras e senhores já conhecem, isso está na LDO e as senhoras e senhores encontram em qualquer lugar. Gostaria apenas de reforçar o lado positivo aqui. Há uma previsão de crescimento no primeiro. Eu estou trabalhando sempre com o primeiro relatório, porque assim manda o regimento e a legislação, porque a LDO veio para o Congresso Nacional dia 15 de abril, então eu não tinha o segundo relatório. Então, por isso que eu só trago o primeiro relatório aqui, mas, do paralelo, nós colocamos ali, por dever de ofício, o segundo relatório, mas, assim, a gente tem que, por obrigação, falar em cima do primeiro. Há uma perspectiva real de crescimento do Brasil, na ordem aí que chega a quase 2,5%. Eu gostaria de ir lá para o final, porque os outros números aqui os senhores acompanham. Nós estamos tendo uma massa salarial nominal com
crescendo muito acima da inflação, estava prevista de 9,8%, já no segundo relatório apareceu um crescimento da massa salarial do Brasil de 10%, isso é muito importante, porque quando nós falamos de salário mínimo, nós estamos falando de dinheiro que é todo colocado na economia brasileira, né? Quem ganha salário mínimo, quem ganha até 2 salários mínimos, não pode se dar ao luxo de poupar nada, isso tudo vai para o mercado, né? Isso gera, né, ganho em todos os sentidos na economia brasileira. Pode passar? Aqui apenas para mostrar, e fazendo um paralelo com o ano passado, senhoras e senhores se lembram que havia uma expectativa de crescimento do Brasil de 0,7, 0,8. O Brasil não vai crescer no ano de 2023. Nós apostávamos, nós que é a linha azul, né, a Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda, apostávamos, quando o mercado falava que o Brasil ia crescer 0,8, que nós cresceríamos o dobro disso. Até os nossos números estavam conservadores, porque ao invés de crescer 1,6, as senhoras e senhores sabem que nós crescemos 2,9. Nós chegamos a crescer a 4, e aí foi havendo uma convergência de expectativa do mercado. Eles foram reconhecendo, né, que alguns números foram vindo positivos, por N razões que não convém aqui, que não vale a pena aqui nesse momento nos debruçar, e houve uma convergência de expectativa. Da mesma forma que as nossas expectativas de crescimento do Brasil continuam mais ou menos dentro do previsto desde janeiro, uma perspectiva de crescimento que poderia chegar a quase 2,5%, e o mercado já está também convergindo essa expectativa. Claro que dependemos aí da questão do Rio Grande do Sul, outros fatores poderão vir, mas é o que nós temos para análise do segundo relatório de maio, está mais ou menos convergindo com as expectativas do mercado. Podemos passar para o próximo, por favor? Resultado primário do governo federal. Aqui só uma atenção para o item 4. Vamos aos números mais importantes, chamar a atenção para alguns números que, obviamente, nos preocupam. As despesas primárias no Brasil, elas estão dentro daquela média de 18,5%, 18,9%, mas 18,5% em relação ao PIB, tanto de 2025, 26, 27, 28, tirando uma média. Mas quando nós olhamos, e aí que nos preocupa, acho que essa é a grande preocupação que nós temos que ter, com as nossas despesas discricionárias, aquilo que as senhoras e os senhores podem opinar, e nós podemos também, em matéria de utilizar esses recursos para obras, para investimento, para políticas públicas, nós começamos a ver já em 2027, para quem quiser acompanhar, é o 4, na segunda linha do 4, discricionárias do Poder Executivo, elas vão para 2012, 212 bi, em 25, e elas caem consideravelmente em 2027 para 168 bilhões, chegando a 151 em 2028. Uma das questões que ainda nos preocupam é que as demais despesas do Poder Executivo, que é a quarta linha do item 4, ela tem um valor mais baixo ainda, em 27 e 28, ela cai para 122 bi, sendo que seria 173 o ano que vem, e cai para apenas 102 bi em 28. Então, dentro desse cenário, né, que é o papel que eu vou entrar já na segunda parte da nossa apresentação, que é o grande papel, né, da responsabilidade de todos nós. O que vamos fazer com o orçamento brasileiro à luz desses números. O que está acontecendo, o que está impactando esses números e quais seriam, no futuro, não é o momento para hoje, as possíveis soluções para este problema. E aqui nós colocamos, né, a meta do resultado primário de acordo com o que está na LDO. Pode passar, por favor? Eu vou um pouquinho mais rápida nas outras. Aqui é um quadro mais detalhado, né? Nós estamos aqui colocando que dentro dessas discricionárias totais, o que impacta e o que retira um pouco dessas receitas livres discricionárias é, obviamente, os investimentos com educação e saúde que estão fora do arcabouço para efeito de limites. Como ele está fora para o arcabouço, educação e saúde são as únicas despesas ou investimentos, como alguns gostam de colocar. Eu falo que não é uma coisa nem outra. Eu, como professora, posso dizer o seguinte: educação é gasto. Agora, educação de qualidade é investimento. Então, quando a gente gasta com qualidade, quando a gente gera produtividade, quando a gente consegue alcançar os indicadores dos grandes países na qualidade do ensino,
né? Ensino deixa de ser gasto e passa a ser investimento. Mas essa é uma outra questão que poderemos deixar para fazer no momento... em relação ao ritmo do crescimento, exato, em relação a isso. Eles crescem, eles não ficam fixados em 2,5% de crescimento, né, para as despesas. Ele cresce de acordo com a receita, dentro do piso, obviamente, de 15% e 18%. Dito isso, e vou deixar para que os debates sejam feitos, né, esse é o apanhado geral da nossa lei de diretrizes orçamentárias. Quando nós falamos em déficit, quando nós falamos de alcançar a meta fiscal e quando nós falamos de desafios, significa que nós temos pela frente uma grande tarefa. Como fazer o orçamento, o Brasil caber dentro do orçamento brasileiro? Quando nós falamos como fazer o Brasil caber dentro do orçamento, não é só o pobre dentro do orçamento, é o setor produtivo dentro do orçamento, é a nossa criança dentro do orçamento, é a mulher dentro do orçamento, né? É a igualdade racial dentro do orçamento, é a sustentabilidade dentro do orçamento. Como fazer para o Brasil caber dentro do orçamento? Aí é preciso ter a coragem de dizer que o Brasil gasta muito, mas pior do que gastar muito, o Brasil gasta mal. Então, aí vem um grande trabalho, que não é só do Ministério do Planejamento, é de toda a equipe econômica, e nós temos total apoio, quando nós falamos disso, né, do Congresso Nacional, para falarmos de revisão de gastos. E aqui eu quero deixar muito claro que nós não estamos falando, num primeiro momento, de speeding review. Nós estamos falando de revisão de gastos para requalificar. Nós estamos falando de revisão de gastos para garantir qualidade do gasto público. É que, como consequência da qualidade deste gasto público, nós poderemos ter, como teremos também, impacto no gasto público, na economia que se pode fazer e, consequentemente, isso vai bater lá no final no impacto na dívida em relação ao PIB, no superávit que nós precisamos alcançar, mas especialmente da meta fiscal zero, porque ninguém pode gastar mais do que arrecada. Mas o foco da revisão de gastos desse governo e do Ministério do Planejamento e Orçamento, fiz questão de colocar como primeiro lugar, é melhoria da qualidade de gastos. E por que nós podemos dizer isso? É porque quando nós estressamos os números, quando nós abrimos as políticas públicas, nós temos políticas públicas extremamente necessárias, prioritárias, mas que não são eficientes. Ou outras que foram eficientes e necessárias há 20 anos atrás, e nós não temos coragem de reavaliar e falar, hoje elas não atendem mais ao interesse social, ao interesse público. Então, por que não extinguir esta política pública? De novo, não é para fazer superávit no primeiro momento, é para remanejar esse recurso enquanto nós tivermos 13 milhões de pessoas na linha da miséria, enquanto nós tivermos que fazer políticas públicas consideradas prioritárias. Então, o objetivo da revisão de gastos é melhorar a qualidade do gasto. O segundo é garantir que não faltem recursos necessários para as políticas públicas existentes e aquelas que, muitas vezes, o Congresso Nacional cria. Essas políticas públicas não podem estar subfinanciadas, sob pena de nós termos políticas públicas ineficientes. E, por fim, aí sim, nós podemos, com essa revisão de gastos e esses remanejamentos, conseguir reduzir a pressão que as despesas obrigatórias hoje têm no orçamento brasileiro. Eu não sei se aparece aqui, aparece na própria lâmina. Se vocês olharem, eu não sei se vocês enxergam, que os números estão... Na minha eu nem consigo enxergar, mas se vocês olharem, 2024, nós temos mais de 1 trilhão, quase 2 trilhões, 1 trilhão e 980 bilhões de obrigatórias e 204 de discricionária. Quando a gente vai para 2028, a gente fica na casa dos 150. Pode passar, por favor. Eu já estou indo para o final da minha fala, tá? Eu acredito que mais nem 10 minutinhos, talvez até menos que isso, eu concluo. Muitos chegaram e falaram assim: a LDO trouxe como novidade a revisão de gastos, mas a senhora colocou a título exemplificativo algumas das medidas de revisão de gastos. Eu quero dizer que nós só colocamos aquilo que até abril nós estávamos realmente mexendo, e aquilo que sabíamos que já tínhamos autorização da Junta de Execução Orçamentária e do próprio presidente Lula para avançar. O restante nós estamos fazendo
né? Estamos mexendo em tudo, mas que nós só podemos apresentar no momento oportuno, porque, de novo, revisão de gastos não é papel só do Ministério do Orçamento, se envolve toda a equipe econômica, a junta de execução e de uma deliberação política do governo federal. Eu acho que poderia... não, eu ia ver se eu ia pular algumas lâminas. Não, mas eu acho que em 10 minutos eu concluo mesmo. Eu acho que em 10 minutos eu consigo... Tranquilo, presidente. Só para que podamos... Acho que o mais importante é o debate, né? Porque a gente aprende muito com as perguntas dos senhoras e senhores senadores. Eu só vou dar exemplo do que nós estamos fazendo e dizer o quanto isso é importante até para que os parlamentares possam tomar decisões políticas de apresentar ou não determinado projeto. Olha o que acontece com o programa. Eu vou trabalhar com o Proagro, que é da minha área. Eu sou do setor produtivo, do agronegócio, então vou falar que eu fico tranquilo em falar em relação a isso, e depois a gente vai falar do previdenciário lá na frente, só para não ficar repetindo. Tá? O Proagro, que é mais do que necessário, que é um seguro... Sumiu o slide. Ele teve um crescimento no orçamento brasileiro de 1,9 bi para 9 bi em menos de 2 anos. Em 2 anos e meio, não chegou a 3 anos, o Proagro subiu 4 vezes. Ele passou de 1,9 para 9 bilhões. É o próximo slide. É o que está aqui. Então, o que nós fizemos? Com pequenos ajustes, sem deixar ninguém para trás, continuando garantindo que estado de calamidade pública, mudança climática e etc., qualquer cidadão do agronegócio ou da agricultura familiar, porque grande parte vai para a agricultura familiar, eles vão poder acionar o Proagro e vão poder ter o retorno do custeio desses investimentos que ele fez. Nós já conseguimos fazer economia e ter uma projeção de economia de 2 bi em 25, 2 bi em 26, etc., resumo da ópera, chegando lá no final em 8,7. Dos benefícios previdenciários, nós estamos atacando, só para deixar muito claro, aquilo que nós chamamos de fraudes ou erros. Há um parecer do Tribunal de Contas que diz que pode chegar até 10% possíveis fraudes ou erros na parte de contribuições previdenciárias. Então, nós estamos mapeando, buscando isso, e com uma única medida, chamada a TestMed, que é trazer a perícia para o campo digital. Nós estamos tendo economia no tempo de apuração da perícia, que era 112 dias para 69 dias. Com isso, ao invés de pagar 5 meses, nós estamos pagando 2 meses e meio para quem está lá no auxílio-doença, incapacidade provisória. Olha a economia que é possível fazer em 4 anos com esse ateste médio. É algo em torno de 7 bi por ano. Esse ano já vai ter economia, no 24, mas nós não colocamos, de 28 bilhões. Por que eu trouxe esses 2 exemplos? Apenas para dizer que nós temos 3 eixos de revisão. No ano de 2023, além de recompor as políticas públicas, nós focamos em fraudes. Só no Bolsa Família, nós tiramos quase 2 milhões de famílias que não tinham direito ao Bolsa Família. E fizemos uma economia de mais de 10 bilhões de reais. Não foi para fazer superávit. Grande parte desse recurso foi para engrossar o orçamento brasileiro, para recompor políticas que lá atrás, nós estávamos falando de 23, precisavam ser recuperadas. Este ano de 24, nós estamos focando em algumas políticas verticais, muito específicas, e vamos avançar em outras. Poderia falar do seguro-defeso, há uma série de políticas. Eu dou um exemplo para encerrar aqui essa lâmina. Seguro-defeso, a minha cidade, a Ribeirinha, eu fui prefeita de uma cidade ribeirinha, colônia de pescadores, nesse bairro, assim, apenas uma curiosidade, eu tive mais de 85% dos votos quando fui prefeita. Tem uma colônia dos pescadores que precisa do seguro-defeso, porque senão ele vai pescar, impacta o meio ambiente, ou senão ele vai morrer de fome. Nenhuma das duas coisas pode acontecer. Então, é uma política da mais alta relevância. Só que a informação que nós tivemos, e nós estamos apurando, é que existe no PNAD, na Política Nacional de Avaliação, 250 mil cadastros de pescadores artesanais. E há benefícios sendo concedidos para 800 mil. Então, ou nós estamos pagando para pessoas que não precisam, ou o cadastro está
desatualizado. Pode ser que não seja, o cadastro esteja mais ou menos desatualizado, mas que fosse, não é possível uma diferença tão grande dessa. Então, nós estamos avançando na revisão desses gastos também. Isso tudo só para mostrar que a gente não colocou aqui, porque são coisas que vão ser colocadas à frente. Outro exemplo de questões, só para entender o impacto das nossas decisões, é educação e saúde, porque me pediram até para colocar esses números, né? Porque ele está fora do limite de 2,5, ninguém está dizendo que vai limitar 2,5, eu vi matéria aí sendo colocada, mas, enfim, isso a gente deixa para depois. Né? O impacto do fato do piso da educação e da saúde ser 15%, 18%, incluindo o Fundeb, que agora está num exponencial de crescimento, fruto de uma deliberação do Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, nós temos aí um total, nos próximos 4 anos, de despesas vinculadas às receitas, que vão chegar a 479 bilhões no ano de 2028. Pode passar, por favor? Os 3 eixos para encerrar. Os 3 eixos de revisão de gastos, só para entender a dinâmica da revisão de gastos. O primeiro é o vertical. Eu dei alguns exemplos justamente para que pudéssemos ser mais rápidos aqui. A nossa equipe, capitaneada aqui pelo professor Sérgio Firpo, junto com o Ministério de Gestão, o Ministério da Fazenda, é uma equipe. Na comissão, nós temos um comitê de avaliação de políticas públicas. Nós elencamos na verticalidade algumas políticas, não temos tantos braços, né? Não tantos tentáculos, algumas políticas elegíveis que, ou porque o Tribunal de Contas aponta, ou porque o Congresso Nacional, a própria CMO, faz questionamentos, a gente faz a análise de quais são as políticas públicas que, naquele ano, vão ser revistas. Então, a gente elege essas políticas públicas para avaliar. Está sendo eficiente? Está tendo eficácia? Atende o interesse público? Qual é o custo-benefício? E analisa, obviamente, também erros e fraudes aí, mas não só erros e fraudes. A gente vai na análise da efetividade, da eficiência à luz do interesse público e da sociedade. Fazemos reuniões técnicas, faz-se um plano de ação, leva-se para os ministros, nós levamos para a junta e tomamos algumas decisões. Fruto dessas decisões é que estamos analisando o seguro-defeso, estamos analisando o Proagro, estamos analisando os benefícios previdenciários e assim por diante. O segundo eixo é um eixo comandado pela Fazenda, e nós ajudamos nesse processo. Esse eu quero chamar a atenção do Congresso Nacional, porque hoje saiu o relatório do Tribunal de Contas da União, né, que aprovou por unanimidade as contas do governo federal, com uma ressalva. Na ordem de 20 bi, mais ou menos, eu não li o relatório, a gente não recebe com antecedência. Eu estava hoje de manhã, por 3 horas, ouvi todo o relatório e todas as considerações dos ministros do Tribunal de Contas lá no TCU. Mas eles foram categóricos, não só o relator, como os ministros que fizeram fala, todos falaram o seguinte: os gastos tributários estão crescendo de forma insustentável no Brasil. Esses gastos tributários precisam ser revistos à luz do interesse público e à luz do custo-benefício. E aqui eles apontaram, e nós vamos analisar ainda, eu trago para as senhoras e para os senhores, que só no ano de 2023, nós, Congresso Executivo, teríamos criado, me corrija se eu tiver errado, 32 novas desonerações no Brasil. Então, nós vamos analisar isso. Estou passando em primeira mão daquilo que eu ouvi sem ter lido, né? Isso tudo para mostrar que esta parte de revisão de subsídios é fundamental, porque nós vamos mostrar na última planilha o impacto disso. E o último eixo é o eixo da modernização das vinculações públicas em relação ao orçamento. Eu passo, sem falar nada, apenas citando o número, tenho mais 3 lâminas só. A lâmina do eixo 1, que eu já falei em números, pode passar, por favor, para verificarem o quanto nós já estamos tendo aí, ou de economia, ou de... pode passar? Essa daí, olha. Só por conta desses 2 exemplos que eu dei, nós estamos aí com uma expectativa de 37 bi de economia, analisando erros, fraudes ou erro. Erro não tem a ver com fraude, às vezes é inércia do executivo, às vezes é falta de colocar um computador, colocar um mundo digital para fazer apurações. O eixo 2, que eu já comentei também, é só para... Eu já falei, estava lá, tudo que está aí eu já mencionei, e dentro do eixo 2 eu trago os números,
que talvez esse seja o grande problema e que a gente vai ter que se debruçar nesse ano e no ano de 25. Pode passar, por favor. Esta foi, inclusive, a única regulamentação do Tribunal de Contas para o Executivo e para o Legislativo. Se vocês olharem, se os senhoras e senhores olharem a linha que mais importa, que é a linha dos benefícios tributários, está na cor vermelha ali. Os benefícios tributários correspondem a 4,78% do PIB brasileiro e corresponde a uma renúncia, ou seja, é gasto, porque é dinheiro que poderia ter está entrando e que não está entrando, de 519 bilhões de reais. Se nós incluirmos os benefícios financeiros e benefícios creditícios, juros subsidiados e tudo mais, nós chegamos a uma conta de 646 bilhões de reais. Isso corresponde a quase 6% do PIB. Lembrando que tinha uma discussão no Congresso Nacional se a gente tinha que lá atrás, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, tirar de 4% do PIB para 2% do PIB. No mais, só passa as lâminas e eu concluo aqui, tá? As outras duas. O PPA e tudo isso que eu falei, metas, transversalidade, né? Isso faz parte do nosso orçamento. Eu sei que tem muitas parlamentares aqui que vão perguntar onde está a mulher no orçamento, né? E quando a gente vai para as ruas, as senhoras e senhores, quando vão lá pedir voto, ou vão agora nas eleições municipais, a mãe, né, vai perguntar onde está meu filho no orçamento brasileiro, onde está o jovem no orçamento brasileiro. Na transversalidade, nós deixamos muito claro no orçamento onde está a mulher, onde está a criança e adolescente, né, com políticas públicas assertivas. Eu gostaria de dizer que é novidade um painel, né? Aqui a gente atualiza e nós disponibilizamos agora um painel no CIOP, tem ali o QR Code ou o portal mesmo, qual é o endereço? É CIOP, só escrever CIOP, impõe CIOP, e com isso as senhoras e senhores têm detalhadamente, item por item, ação por ação, né, onde está o orçamento ali, onde estão todas as ações e as despesas. E eu gostaria de encerrar, deputado, só apontando aqui a questão da calamidade do Rio Grande do Sul e os nossos créditos extraordinários, apenas porque, aproveitando aqui, graças a medidas provisórias que as senhoras e os senhores aprovaram, nós editamos medidas provisórias na ordem de mais ou menos 20 bilhões de reais. Com apoio direto às pessoas foi 2,9 bi, mais ou menos, os números aqui em grosso modo. Apoio à reconstrução, 3,4 bilhões. Subvenção e créditos empresariais, 14 bilhões, apoio a estados e aos municípios por enquanto, porque agora que a água baixou, agora é a hora que os prefeitos vão realmente pedir, né? Olha, nós tivemos esse estrago, aquele estrago, enquanto a água estava a 2, 3, 4 metros, o prefeito não tinha condições de fazer a análise do estrago. Então, por enquanto, o apoio a estados e municípios foi na ordem de 212 milhões, e para quem quiser também está com o QR Code aqui. Eu vou encerrar por aqui agradecendo a oportunidade de fazer as primeiras colocações e dizer que me encontro à disposição das senhoras e dos senhores para qualquer questionamento. Obrigada.